Então, né, todos já me conhecem, eu sou Salve, sou mastologista, né, da Rede Dó, e fui convidada por Mai e Renatinha para a gente fazer uma sessão, né, em outubro, que é Outubro Rosa, sobre algum tema da mama. E daí pensei, e achei que a gente conversar um pouco sobre a abordagem, né, da axila ao longo do tempo, acho que seria uma boa opção. Então, vamos lá. Então, assim, todos nós sabemos, né, que a cirurgia da mama foi inicialmente tendo Halsted, né, como o pai da mastectomia. Então, acreditava-se, pela teoria halstediana, acreditava-se que a disseminação centrífuga era pelos vasos linfáticos e o tratamento com mastectomia radical seria ideal para melhorar a sobrevida e o controle loco-regional. Depois, com a teoria de Fischer, se observou que o câncer de mama ele já é sistêmico desde o início, que embora a doença sistêmica possa permanecer subclínica, né? Inicialmente não apresentar nenhuma metástase e ao longo do tempo aparecer. E a biologia do tumor é o maior determinante do risco de recidiva locorregional e de recidiva à distância. Então, mais adiante, né, na verdade, que é considerado o pai da mastologia moderna, que é Veronese, ele determinou a biópsia do linfonodo sentinela, em 1994, com o achado de que o status do linfonodo axilar reflete o status da axila inteira. E pacientes com linfonodo negativo podem ser preservados de uma dissecção axilar sem maiores prejuízos. Então, o que é o linfonodo sentinela? O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo da cadeia linfática axilar, e é ele que vai receber a drenagem tumoral. A negatividade desse linfonodo implicaria na negatividade dos demais linfonodos da cadeia axilar. É necessário técnicas de detecção adequadas, né, com o radiofármaco, com azul. É feito o exame transoperatório, né, pode ser feita a congelação, e tem critérios de elegibilidade para a realização do linfonodo sentinela. Então, falando especificamente da biópsia do linfonodo sentinela, ela tem uma menor taxa de linfedema, tem menor infecção, menor seroma maxilar e menos parestesias. A taxa de recidiva locorregional em pacientes com sentinela negativo que não fizeram esvaziamento é considerada baixa, de 0,1 a 1,5%. Tem menor taxa de complicações e permite um controle local regional bem adequado. Falando a questão do linfonodo sentinela sendo positivo. A incidência de linfonodos não sentinelas muda com a extensão da doença no linfonodo sentinela. Nos linfonodos sentinelas com macrometástase, 40 a 58% da axila pode ter outros linfonodos comprometidos. Com micrometástase, 20%. E célula tumoral isolada, 12%. Fatores que influenciam o envolvimento dos linfonodos não sentinelas. A histologia, um grau nuclear mais elevado, o tamanho do tumor, tumores multifocais, invasão linfovascular, o status do receptor de estrógeno, a razão de linfonodos positivos em relação ao total dos linfonodos da axila removidos. A biópsia do linfonodo sentinela, ela tem indicação em todas as axilas que são clinicamente negativas. As únicas contraindicações absolutas seriam carcinoma inflamatório, né, com envolvimento extenso de pele, adenopatia axilar, clinicamente indubitável ou que tenha citologia comprovada. No INSABP 04, mais de 30% dos linfonodos considerados apenas clinicamente positivos não apresentaram metástase ao exame histológico. Isso falando a questão do exame clínico, né, que pode ser falho. O exame clínico é falho em 41% das pacientes. A punção por ultrassom pode detectar até 50% dos linfonodos positivos suspeitos clinicamente e direcionar para a realização da linfadenectomia ou não.
falando das outras cadeias linfonodais. A drenagem linfática, ela exclusiva para a cadeia mamária interna, ela é baixa, é de 3 a 7% dos casos. Geralmente, quando o linfonodo da cadeia mamária interna está positivo, geralmente a axila também está positiva. Um linfonodo da cadeia mamária interna positivo, ele reflete um pior prognóstico e é necessário realizar um estadiamento mais detalhado para determinar o tratamento adjuvante bem direcionado. Não é consenso realizar a biópsia, nem a biópsia sentinela, nem a linfadenectomia da cadeia axilar da mamária interna, porque não demonstrou sobrevida. Os linfonodos supraclaviculares, quando eles são positivos, não há indicação de cirurgia, a indicação é realizar quimioterapia neoadjuvante e radioterapia após. Então, diante dessa situação, né, da questão do linfonodo sentinela, surge a pergunta, aí, existe algum grupo de pacientes que tenha baixa probabilidade de ter doença adicional nos linfonodos não sentinela? Então, com isso, vários artigos tentaram responder essa questão. Nós começamos pelo Z11, também teve o Amaros, né, nas pacientes de mastectomia, e 10 anos depois já saiu, né, a consolidação do estudo Z11. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, aqui vamos começar pelo Z11. Então, foi um estudo americano que teve como objetivo determinar se o esvaziamento aumentaria a sobrevida em pacientes com linfonodos positivos, de maio de 99 a dezembro de 2004. Foram selecionados pacientes T1, T2, com axila clinicamente negativa, pacientes que tiveram 1 a 2 linfonodos sentinelas positivos, eles foram submetidos a ceterectomia mais radioterapia, e um tratamento sistêmico adicional pelo oncologista, indicado pelo oncologista. Então, inicialmente foram 891 pacientes que foram randomizados, né, para BLS ou esvaziamento, e no final ficaram 420 pacientes para o BLS e 436 para, ao contrário, 420 para o esvaziamento e 436 para o BLS. Então, os resultados do Z11, eles demonstraram que, em relação à sobrevida global e sobrevida livre de doença, não houve diferença. Então, a sobrevida global, no follow-up médio de 6,3 anos, foram 94 mortes, sendo 42 no sentinela e 52 no esvaziamento axilar. A sobrevida global em 5 anos do linfonodo sentinela foi 92,5% e do esvaziamento 91,8%. Então, assim, em relação à morbidade cirúrgica, parestesia, paresia, dor no ombro, linfedema, síndrome da rede axilar, que são aqueles cordões fibrosos na axila, o esvaziamento axilar teve muito mais, né, 70% do que o sentinela. O esvaziamento axilar não afetou significativamente nem sobrevida global, nem sobrevida livre de doença. Nos pacientes em T1 e T2, de carcinoma invasivo, com linfonodos positivos, que realizaram a ceterectomia, mais radioterapia e a terapia sistêmica. Então, assim, os achados do Z11, eles mostram uma taxa de autocontrole loco-regional que foi alcançada com a terapia adjuvante, mesmo sem ter esvaziado as axilas. Limitações. Não incluía pacientes de mastectomia, né? Não teve o braço da ceterectomia sem radioterapia, a radioterapia intraoperatória não foi avaliada e nem quimioterapia neoadjuvante. O segundo trabalho que a gente traz para poder avaliar essa questão, pensando nos linfonodos adicionais e pensando em poupar axila, foi o Amaros. Foi um estudo europeu que o objetivo era saber se a radioterapia axilar fornecia o mesmo controle regional comparável ao esvaziamento axilar, e pensando em menos efeitos adversos. Foi de 2001 a 2010, 34 centros, foram 4.823 pacientes para serem randomizados, T1 e T2, com axila clinicamente negativa, e de 1 a 2 linfonodos positivos que entraram no estudo. Avaliou, né, o esvaziamento axilar versus a terapia axilar. De desfecho primário, foi para avaliar a recorrência axilar em 5 anos. Em relação aos desfechos secundários, pensou-se em avaliar sobrevida global, sobrevida livre de doença,
outros efeitos, né? Mobilidade do ombro, linfedema, qualidade de vida. Desses 1.483 pacientes, 744 foram selecionados no final para a dissecção axilar e 681 foram selecionados para a radioterapia. Em relação à sobrevida livre de doença e a sobrevida global, também não houve diferença. Não houve diferença significativa em relação nem à recorrência axilar, nem à sobrevida global, nem à sobrevida livre de doença. A recorrência axilar foram 4 pacientes do esvaziamento, 7 da radioterapia. O linfedema, sim, apresentou uma diferença significativa, né? Então, teve mais linfedema nas pacientes do esvaziamento axilar. E a mobilidade do ombro e qualidade de vida, que foram desfechos secundários, não houve diferença. E as limitações do Amaros foi um follow-up curto de 6,1 anos, não tem informações sobre a biologia tumoral. O tratamento axilar, radioterapia ou linfadenectomia foi em menos de 12 semanas após o BLS, que geralmente não é o que ocorre, né? Primeiro é a quimio, depois a rádio. Então, 10 anos depois, nós tivemos, né, o Z11, né, consolidando os dados do Z11. Então, 10 anos após, o que temos, né? Um follow-up médio de 9,3 anos, ocorreram 110 mortes, 51 no BLS e 59 no esvaziamento axilar. Apenas uma recorrência nodal foi observada em paciente do BLS entre 5 e 10 anos. A biópsia do sentinela não resultou em sobrevida global inferior, se comparado ao esvaziamento axilar. A morbidade relacionada ao esvaziamento axilar, ela pode ser evitada sem diminuir o controle do câncer. Os resultados não podem ser extrapolados, né, para axilas clinicamente positivas, acima de 2 linfonodos positivos, 2 sentinelas positivos, pacientes sem radioterapia da mama, não pode ser extrapolado, nem mastectomia sem radioterapia, nem pacientes em QT neoadjuvante, que realizaram QT neoadjuvante. Então, o outro cenário, né? Qual o papel da biópsia do linfonodo sentinela em pacientes que realizaram a quimioterapia neoadjuvante? Então, eu trouxe aqui 3 trabalhos, né, que a gente vai avaliar. Teve o trabalho que foi o Sentina, que avaliou as pacientes, a biópsia do linfonodo sentinela antes e pós-quimioterapia, né, vou falar sobre ele. O Ascozog Z1071, que é o Alliance, né, que avaliou também as pacientes pós-quimioterapia com axilas clinicamente positivas confirmadas por biópsia. E também esses estudos pós-quimioterapia neoadjuvante com pacientes com axila biopsiadas. Então, começando pelo Alliance. É um estudo multicêntrico, que foi entre julho de 2019 e junho de 2011, com o objetivo de determinar a taxa de falsos negativos da biópsia do linfonodo sentinela pós-quetenel em pacientes clinicamente positivos que foram confirmadas por PAF ou CORE. Incluiu pacientes T1 a T4, N1 e N2, M0 e que foram submetidas a BLS e esvaziamento. 79% fizeram o método combinado, né, do tecnécio com algum outro corante. De 756 pacientes, 525 mulheres, deixa eu ver se eu consigo botar o apontador. Vou botar. Não consegui não, deixa eu ir com o mouse mesmo. Então, 525 mulheres que tiveram mais de 2 linfonodos detectados, né? Então, 254 foram negativos o BLS e 271 foram positivos. Desses que foram para o esvaziamento, 215 vieram negativos pós-esvaziamento e 39 vieram positivos. 108 vieram que foram positivos, 108 vieram negativos no esvaziamento e 163 foram positivos. Tá?
Então, a taxa de falso negativo é menor quando se usa a técnica de marcação do linfonodo combinado, o tecnécio mais algum corante. Nenhum outro fator, além do número de linfonodos, contribuiu significativamente para a possibilidade de falso negativo. Então, tem que ficar atento ao número de linfonodos examinados. A taxa de falso negativo em mulheres com doença clinicamente N2 e 2 ou mais linfonodos examinados foi baixa, foi 0%. A resposta axilar patológica completa em mulheres com doença clinicamente N1 e 2 ou mais linfonodos examinados foi de 41%. Então, em relação às conclusões, a dupla marcação e a análise de 2 ou mais linfonodos estão associados a menor taxa de linfonodos falsos negativos. A taxa de falso negativo de 12,6% foi considerada aceitável com base em estudos prévios, né, que foi de 10 a 12% em BLS pós-QT em pacientes que eram negativos, que eram clinicamente negativas. A biópsia exclusiva do linfonodo sentinela pode ser uma alternativa à dissecção axilar, considerando este cenário dessas pacientes. Então, vamos falar agora do Sentina, que é outro estudo pós-QT-NEL. Foi uma corte prospectiva, multicêntrico, de setembro de 2009 a maio de 2012. O objetivo foi ver a viabilidade e a acurácia do BLS em diferentes cenários, antes e após QT neoadjuvante. Então, ele avaliou os vários cenários para determinar uma melhor estratégia de tempo para fazer o BLS em pacientes que realizariam QT neoadjuvante. Então, as pacientes clinicamente negativas, elas realizariam a biópsia do linfonodo sentinela antes, né, sendo positiva ou negativa, foram para a quimioterapia neoadjuvante. As pacientes clinicamente positivas, N1 ou N2, iam direto para a quimioterapia neoadjuvante. Daí, aí ele estratificou em 4 braços o estudo, né? O braço A, que era negativo, permaneceu negativo, não foi submetido a esvaziamento axilar. O que era positivo, né, na biópsia sentinela prévia a QT, positivou, e aí essas pacientes foram para a dissecção axilar. Então, e as que realizaram quimioterapia neoadjuvante, as que converteram para axila negativa, realizaram o sentinela e o esvaziamento, foi o braço C. E as que eram positivas, que permaneceram positivas, direto para o esvaziamento. Então, esses foram os cenários do Sentina. Então, o que a gente, né, tem no Sentina? A acurácia do BLS como falso negativo em pacientes que eram clinicamente positivos e que negativaram após a QT, o BLS teve uma boa acurácia nessas pacientes que converteram de axila positiva para negativa. A taxa do BLS antes e depois da QT neoadjuvante também foi boa, né? Porque assim, o que se imaginava que pudesse diminuir? Diminuiu, mas também essa avaliação foi razoável. A detecção da taxa de falsos negativos no segundo procedimento. Quem biopsiou sentinela antes da QT, após a ressecção de um linfonodo positivo para QT, que foi o braço B, isso foi avaliado também, e o radioisótopo foi usado em todas as pacientes, e a adição do corante foi opcional. Então, aqui, foram as 2.234 pacientes, elas foram randomizadas, axila clinicamente negativa, as que eram positivas. Então, no final no braço A, foram 62 pacientes que não tiveram tratamento axilar, 360 que tiveram linfonodo sentinela, que foi biopsiado antes, e a axila não foi dissecada. As pacientes que realizaram o QT-NEO, né, 592 que negativaram, e as que permaneceram positivas, que foram esvaziadas direto. Então, a taxa de detecção no braço C, quem era positivo, que se tornou negativo, foi de 80,1%. E a taxa de falso negativo, 14%. No braço C, o falso negativo reduz, né, de 24% para 18,5%, se foram removidos mais linfonodos, né, um ou dois linfonodos removidos.
A taxa de detecção no braço A e B antes da QT foi 99,1%, que já é esperado, né? Não tinha QT, não tinha nada que impedisse, quase nada que detectasse esses linfonodos. A taxa de detecção no braço B após a QT, na segunda BLS, foi de 60,8%, isso que eu falei, que reduziu. A taxa de falso negativo no B pós-QT, no segundo BLS, foi de 51,6%. BLS pós-QT, considerando o braço B e o braço C, as pacientes que eram clinicamente positivas foram direto para QT, a técnica combinada teve um aumento significante na taxa de detecção, né, usar a dupla marcação. Na linfadenectomia axilar, o envolvimento nodal era restrito ao sentinela em 70% dos pacientes do braço B e 58% do braço C, que foram o pós-QT. Então, em relação às conclusões do Sentina, o BLS fornece resultados menos confiáveis se for pós-QT neoadjuvante em pacientes que passaram de positivo para negativo pós-QT, comparado com mulheres que fizeram a BLS em cirurgia primária. Após a quimioterapia NEO, a acurácia do BLS diminuiu quando apenas um linfonodo é examinado. Então, o ideal é que tenha mais de um linfonodo nessa análise pós-QT. A taxa de falso negativo pode ser reduzida pela adição de um segundo corante, né? Que ao invés, a não ser só o radiofármaco, adicionar o corante. Uma segunda BLS pós-QT-NEO em pacientes com diagnóstico histológico comprovado do envolvimento do sentinela antes do tratamento sistêmica não é uma boa opção clínica. E esse terceiro trabalho, né, que avaliou a quimioterapia, a biópsia do linfonodo sentinela em pacientes pós-quimioterapia neoadjuvante, todas as pacientes eram biopsiadas. Vou passar para vocês. Foi um estudo multicêntrico prospectivo de março de 2009 a dezembro de 2012. A gente sabe que mais de 30% das pacientes com câncer de mama e linfonodo positivo pode ter uma resposta axilar completa após a quimioterapia NEO, em estudos prévios, né? Paciente com linfonodo positivo por biópsia foram selecionados de T0 a 3, N1, N2, né, que eram positivos por biópsia, que foram submetidos a BLS e esvaziamento. Elas tinham BLS e esvaziamento. A imunohistoquímica foi obrigatória e metástase em sentinela de qualquer tamanho, inclusive célula tumoral isolada, foram considerados linfonodos positivos. A taxa de identificação do BLS ideal foi acima de 90%. Não, aqui foram os parâmetros que ele determinou, que a taxa de BLS ideal seria acima de 90% e a taxa de falso negativo seria menor que 10%. Então, no câncer de mama, que tenha linfonodo positivo por biópsia após linfadenectomia axilar, a gente sabe que a biópsia do sentinela tem um falso negativo baixo, né, 8,4%, e pode ser alcançado com o uso obrigatório de imunohistoquímica. Metástase em linfonodos de qualquer tamanho devem ser consideradas positivas, né, a gente está sabendo que é no cenário pós-QT. A taxa de identificação do linfonodo sentinela foi 87,6%, e havendo falha técnica, né, o corante, o tecnécio não migrou, a linfadenectomia deve ser realizada. A avaliação dos linfonodos com imunohistoquímica pode ser considerada antes de ser incluída em futuras diretrizes sobre a biópsia do sentinela pós-QT-NEO neste cenário de pacientes, né. Então, aqui para a gente, só para resumir, né, que é muita informação, o papel do BLS, né, em axilas clinicamente negativas que passaram a clinicamente positivas que passaram a clinicamente negativas pós-QT-NEO. Então, esses são os 3 estudos, né, o Sentina não requeria biópsia prévia, esse é o braço da biópsia prévia, né, que é a axilar positiva, e aí a gente observou que, assim, mesmo que teve uma taxa de resposta patológica, né, completa boa, né, então acho que é válido pensar no BLS pós-QT. Aqui eu trouxe só para ilustrar, né, o NCCN de 2021, que a gente, né, tem as condutas direcionadas baseadas mais ou menos nesses artigos da minha apresentação.
Então, se você tem um linfonodo clinicamente negativo, que ele é não palpável, né, que não tem suspeita, e tem menos de 2 linfonodos, né, que confirmados por biópsia e que foram clipados, você pode realizar a biópsia do linfonodo sentinela. Se o linfonodo sentinela for negativo, você não faz a abordagem axilar. Se o linfonodo sentinela for positivo, micrometástase e célula tumoral isolada, você não vai para a abordagem axilar. Se nesse cenário, incluindo todos os critérios do Z11 sendo obedecidos, né? Então, se esses critérios forem obedecidos, você pode palpar o esvaziamento axilar. Se os critérios não forem obedecidos, que a gente falou, né, aquela chance de ter maiores linfonodos adicionais positivos, aquela questão do receptor hormonal, né, tumores grandes, alto grau nuclear, então, você pode ir para a dissecção axilar, considerar níveis 1 e 2. Se a axila é clinicamente suspeita, tem linfonodo palpável, ou acima de 3 linfonodos suspeitos em exames de imagem, você pode, ou se fez quimioterapia neoadjuvante, né, por causa dos linfonodos suspeitos, ou, né, imaginar linfonodos suspeitos, ou por ter biópsia, você, tendo esses linfonodos, essa clinicamente suspeita, você vai fazer biópsia. Se a biópsia é negativa, sentinela. Se a biópsia for positiva, você vai pensar na quimioterapia neoadjuvante e você vai pensar em dissecção, se for positivo, né, pós-QT, você vai pensar em dissecção axilar níveis 1 e 2, dissecção axilar nível 1 e 2, se tiver doença residual em exames de imagem, né, pós-QT, e o BLS você vai considerar realizar, né, se essa axila foi clinicamente negativa após QT. Então, aqui só para a gente consolidar, né, essas informações, então, as vantagens, o BLS é uma técnica bem estabelecida, bem sedimentada, é segura, tem menor morbidade, linfonodos negativos definitivamente não devem ser realizados a linfadenectomia axilar rotineira. Em relação às evidências, né, preditores de maior probabilidade de envolvimento de linfonodos não sentinelas, a gente pode ser considerado na decisão dos subgrupos candidatos a não fazer a linfadenectomia axilar, né, que a gente viu lá nos artigos apresentados, que tem critérios bem estabelecidos para axila clinicamente negativa, para axila que era positiva e se tornou negativa. E no contexto atual, a gente tem evidências clínicas suficientes para poupar os pacientes dos danos causados pela linfadenectomia axilar. Mesmo, né, considerando o contexto do linfonodo positivo, que aí a gente viu, né, os trabalhos da quimioterapia neoadjuvante, e tem mais trabalhos, né, para poder ainda fazendo essa avaliação, que estão próximos a serem publicados. Então, quais são os desafios? A gente identificar situações clínicas de subgrupos de pacientes sem alterar parâmetros, como sobrevida global, sobrevida livre de doença e recidiva local, né, recidiva axilar, já bem estabelecidos com a linfadenectomia axilar. E um outro desafio é descobrir os quadros clínicos e subgrupos de pacientes que poderão ser poupados, inclusive da biópsia do linfonodo sentinela. Então, hoje a gente se sabe que na axila menos é mais, né? Então, é isso aí. Obrigada. Obrigada, Salvinha. Excelente revisão. Foi ótimo. Queria abrir primeiro aqui nossa plateia. Agradeço aqui nossos oncos, mastos, patologia, que estão aqui do nosso grupo prestigiando a sessão do Outubro Rosa da cardiopulmonar da mama. A gente teve ontem da patologia e hoje da onco. E aí queria abrir para perguntas sobre manejo de axila. Alguém tem alguma pergunta? Boa noite. Oi, gente. Não vou abrir minha câmera, não, mas eu queria parabenizar a Salva pela apresentação. Muito boa. E eu queria aproveitar para fazer uma perguntinha, Mai. Salve pacientes que são clinicamente N2 e que você vê que ela teve uma resposta
clínica completa, mama e axila, você consideraria extrapolar um pouquinho a indicação para oferecer para essa paciente a biópsia de linfonodo sentinela ou não? Então, Rê, assim, na minha prática clínica, eu tendo a extrapolar um pouquinho. O que que eu tento fazer? Eu tento pegar não apenas um, dois linfonodos, entendeu? Assim, eu pego os que corou, um pouquinho a mais, algum palpável que eu esteja vendo, entendeu? E assim, e tenho visto, né, não tenho nenhum dado disso, assim, e tenho visto que realmente eles continuam negativos, entendeu? Eu concordo. Então, você termina, porque faz ali um nível, não chega a ser um nível 1 todo, mas você pega ali alguns de Uma nível 1 parte, e termina dando, né, para poder fazer BLS. Eu queria fazer uma perguntinha também, sabe? Até o algoritmo que você mostrou ali da NCCN é bem interessante, porque ele coloca, né, que pacientes com linfonodo, ele coloca no mesmo bolo, paciente com linfonodo é clinicamente palpável, ou, né, se for clinicamente palpável, mas na imagem, né, tem aqueles até dois gânglios suspeitos, ou até confirmados por punção, que opere direto e siga ali para BLS, né? E essa é até uma questão importante, porque se a gente for pensar, talvez para essas doenças luminais, que a gente não tem altas taxas de resposta completa, essas pacientes que a gente não palpa nada, são clinicamente negativas, mas a gente faz uma ultrassom e tem ali aquela suspeita, ou até funciona, tem só dois, né, que seriam talvez aqueles dois que a gente acharia na cirurgia se não tivesse funcionado, ou se não tivesse a cirurgia, a gente estaria fazendo, né, por exemplo, o Z11, então ele já considera que a paciente seja operada e o paciente vai fazer BLS, vai tirar ali só 2 de 3 ou 2 de 5, né, e evitou de ser esvaziada. E se essa paciente vai para QTNEL, e que o oncologista tem, né, normalmente o costume de pesar a mão quando vê gânglio positivo e fazer QTNEL, essa paciente tem não uma escapa do chance esvaziamento, grande de uma linfadenese, porque se não negativou, né, Isso. ela até pode escapar, mas tem uma chance talvez maior, porque a gente não tem tanta resposta patológica completa assim, de não esvaziar. O que é que você acha? Você acha sobre isso, que realmente a gente deve segurar e esses pacientes, né, clinicamente negativos, claro, se não tem outros indicativos de neoadjuvância, reduzir a cirurgia para você, alguma coisa, né, de em relação à cirurgia conservadora, se é aquela paciente que o onco faria a químio antes ou depois, que a gente está com aqueles dois gânglios ali suspeitos, ou confirmados por PAF, então provavelmente ela vai receber QT. Eu concordo com você, assim, eu acho que se a gente puder considerar, né, tipo assim, tentar fazer, né, a cirurgia, né, na doença luminal, que a gente sabe que é uma baixa probabilidade, que a gente vai tirar 3, 4 linfonodos ali e ela não vai ser esvaziada, eu acho que é uma boa opção, né, assim, ao invés de, o exame de imagem é suspeita, aí não tem PAF, não tem nada, vai para QT e aí, de repente, ela perdeu uma chance, não vai ter tanta resposta na axila, pode não ter tanta resposta, e perder uma chance de ter um esvaziamento menos agressivo. Eu concordo com você. Será que a gente já está tendo essa... Será que hoje a maioria, a gente já, na prática, os mastros e será que a gente já consegue fazer assim? Eu acho que ainda não, né? Acho que a maioria, quando a gente vê um suspeito, ou você acha que com o Z11 realmente já está mudando mesmo, vocês cada vez mais esvaziam menos e não vamos operar, que a gente vai esvaziar pouco aqui? Você acha que já mudou? Eu acho que cada vez a gente tem esvaziado menos. Acho que, assim, pelo menos, assim, a maioria dos mastros com que eu convivo, que eu tenho, né, uma proximidade, assim, obedece direitinho aos critérios do Z11, né? Pensa nas questões da QTNEL. Acho que tem essa mesma visão, assim, do nosso grupo. Eu acho que é Manu e os oncos, o que é que vocês acham? Axila até 2 linfonodos funcionados e positivos. É melhor operar primeiro do que fazer o AQT, né? Direto aí para paciente escapar de talvez não fazer. Boa noite, pessoal. Olá, Sálvia. Olá, mãe. E aí, pessoal, tudo jóia? Parabéns, viu, Sálvia? Excelente revisão, excelente mesmo. Viu, Redor positivo. Oi, Manu. Na verdade, é o seguinte, eu acho que até para a gente, Mai, da oncologia, principalmente no cenário de pós-menopausa, depois do R-Exponder, eu acho que a gente tende mais agora a não pesar a mão na quimionel nesse cenário, entendeu?
corrobora a dessa questão do que você comentou agora sobre a possibilidade de facilitar, descalonar a axila quando a gente vai para a cirurgia upfront, porque para neoadjuvância, como você mesmo falou, a possibilidade de resposta patológica completa no luminal é pequena, essa paciente acaba ficando maior chance de ser condenada a um esvaziamento axilar, e também pelo cenário de que talvez essas pacientes, principalmente na pós-menopausa, ainda possam ser questionado o questionamento da químio, né? Então, eu acho que cada vez mais o cenário do luminal, se uma possível resposta neo não for mudar a cirurgia, eu acho que, de fato, tanto para o lado da oncologia quanto para o lado da mastologia, a gente está tendendo muito mais a fazer cirurgia upfront mesmo para esses pacientes luminais, pelo menos essa é a minha impressão. Não sei se para o pessoal da masto também tem essa visão, mas para a impressão também é essa. Jogou e, às mais vezes, assim, eu me frustro muito, porque, tipo assim, a gente vai, manda paquetê na expectativa de melhorar a axila, e aí depois vem positivo do mesmo jeito. Dois, né? É bem assim. Só complementando e apoiando a essa ideia mesmo, Geninha, assim, hoje, não sei se vocês estavam na reunião que Bines apresentou um caso, né, de uma paciente com 3 linfonodos positivos e que ele decidiu fazer um oncotype. Eram 2 nódulos pequenos, mas foi feito um oncotype e veio com um valor de 14, né? Então, assim, 3 linfonodos positivos e acabou sendo poupada de quimioterapia. Então, eu concordo também com essa ideia de repente, para esse cenário, a gente tentar poupar um pouquinho da quimio. Agora, mesmo na pré-menopausa, a gente talvez não poupe químio, talvez ela faça, mas a gente talvez poupe esvaziar, né? Talvez não faça diferença. Manu, é isso mesmo? Manda para vocês direto. Chega de químio. Eu acho que, assim, nas pacientes luminais, realmente você tem mais chance de esvaziar a axila no pós-quetenel do que antes. Então, acho que essas pacientes têm que ser vistas de forma diferenciada, porque tem menos resposta, tem outros critérios também que pode olhar, até a questão do peso, né, corporal da paciente, já foi mostrado que você tem uma dificuldade maior de mapear a axila dessa paciente pós-quetenel, invasão angiolinfática, perfis moleculares que respondem melhor à químio, como triplo negativo, HER2 positivo, você tem mais chances de realmente ter resposta patológica completa e poupar essa paciente. Então, acho que assim, a gente consegue usar esses dados para a gente selecionar melhor e talvez essas pacientes luminais a gente abordar antes e tentar preservar mais a axila delas, porque realmente no pós, um linfonodo positivo, uma célula tumoral isolada, vai condenar essa paciente ao esvaziamento, né? Antes poderia ser poupada. Eu tenho uma pergunta, queria ouvir a opinião de vocês. Num cenário muito peculiar, Sálvia, que eu vi recentemente uma paciente assim, com Mauro. A paciente pós-menopausa, já, se não me engano, ela tem 58 anos de idade, foi para cirurgia upfront por um nódulo de, acho que era 1,5 centímetros, era um clínico T1C. Inicialmente, clinicamente, ela era N0. Na patologia, ela veio como um PT1C, mais 2 linfonodos sentinelas de 5 retirados. Né? E o que é que acontece? Na congelação ficou dessa forma, né? 2 de 5, mas na parafina final, ela tinha um extravasamento extranodal, menos de 2 milímetros. Né? Então, na verdade, naquele critério assim, que não foi um extravasamento extranodal grosseiro. Né? E aí eu queria ouvir a opinião de vocês aí no cenário do extravasamento nodal. Como é que vocês encaram essa questão dessa axila? Então, porque quando a gente vai... porque quando vai para o Z11, nos critérios de inclusão, autoriza. Não o grosseiro, menos que 2 milímetros é autorizado. Ele coloca como, mas é uma população muito pouco representada, na verdade, no estudo. E aí eu realmente fiquei meio desconfortável, porque quando você vai para os dados realmente de trabalhos retrospectivos, aumenta muito a chance, né? Eu acho que eu dei uma lida num trabalho retrospectivo com acho que 1.000 pacientes que eram tipo 7 vezes o hazard rate de ter mais do que 5 linfonodos, sabe? De ter mais, além do que realmente foi avaliado. E aí vocês, como é que vocês veem assim, um cenário nessa situação? Assim, eu já tive uma paciente bem parecida, né, paciente idosa, pós-menopausa, e que tinha, né, também extravasamento, assim, não era nem extravasamento, tinha, assim, presença de carcinoma na gordura,
na gordura axilar, não foi no linfonodo. E aí, assim, a gente ficou muito, muito na dúvida, né? Então, assim, aí, discutindo e avaliando e tal. E aí não esvaziou, não voltou para nova abordagem, considerou, né? Não foi consenso lá na discussão do grupo. Assim, até hoje ela não teve nada, assim, graças a Deus. Entendi. Já tem um tempão isso. Eu É acho, bem gente, difícil definir, né? eu também não gosto quando eu vejo extravasamento, eu Não confesso gosto que também, não. não. Mas eu acho que a Tendenciosa. questão é importante. Eu acho que tem uma série do MD Anderson, você deve ter visto, que realmente mostra essa divisão com mais... Essa série mesmo que eu tô falando. O hazard eles ratio de colocam- 7 vezes mais. Mas eles têm uma estratificação por tamanho também. Não tem? Tem, A série dele. tem por mostra tamanho. também Tem. Aí, Tem uma estratificação por aí tamanho. depois disso eu fiquei assim mais Um pouco mais tranquila. mais Essa série mesmo que eu tô comentando, não, mais. isso não tem mais nenhum outro critério, né? E é realmente menor do que 2000. Para mim, ficou um divisor de águas, né? Eu vejo também, normalmente, dos mastros também tomando esse tamanho, né? Claro que aí tem que ter radioterapia e tal, mas eu prefiro não ver. Mas quando é pequeno, se não tem outro critério para realmente... O que deixa um pouco assim é que o critério de inclusão do Acosog também autorizou até 2 milímetros. Pois é. De fato, ele autoriza, ele chega a autorizar realmente não seguir com esvaziamento, né? Então, tranquilo. Uma excelente pergunta, porque eu também estou com dó. Ai, meu Deus. Mas dá desconforto para a gente, de fato dá. Dá um certo desconforto. Mas, assim, de qualquer sorte, muito possivelmente, essa paciente, como assim, ela até poderia ser questionada a questão de realização de oncotype, mas ela financeiramente não terá condições de, então certamente ela vai à quimioterapia. E foi o que eu comentei, assim, essa paciente indo à quimio e da rádio já fica um pouco mais tranquilo. Já fica mais tranquilo. Foi quantos? Foi quantos? Peraí, meu amor, peraí. Oi? De 2, 3, assim. 2 de 5. 2 de 5. Pronto. 2 de 5. Também, né, o que também já dá uma certa acalmada, o fato dá uma de ter 5 confortada. linfonodos. Isso é minha pequena me puxando para entrar dentro do guarda-roupa com ela. Olha para isso. Tá dentro, ó. Oh, meu Deus. Dentro do guarda-roupa. É mole? A participação dela está em todas as sessões, né? Tem tanta sessão, um dia atrás do outro, né? Desde outubro. A minha está aqui nesse instante também, está meio dodói. Mas acho que é excelente pergunta. É isso aí. Ângelo, tudo bem? Quer fazer algum comentário? Obrigado por ter vindo. Oi, Maíra. Eu quero parabenizar a Sálvia por Obrigada. vindo aqui, mas foi ótima a palestra. Obrigada. Então, acho que é isso, né, gente? Vamos encerrar. Obrigado, Salvinha, foi ótimo. Acho que essas discussões, como a gente tem de 15 em 15, né, que a gente discute caso, ou temas que, eventualmente, a gente esteja discutindo aqui, ou na sessão de segunda, acho que enriquece para a gente estar definindo, padronizando as condutas, né, do serviço. Então, acho que é super importante para estar todo mundo pensando da mesma forma. Então, acho que é isso. Vamos encerrar, Salvinha, para você tudo. Vamos. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Mai, Renata. Então, pronto. Obrigada pela participação de vocês. Próxima segunda tem? Ou é na outra? Acho que é na outra, né, Geninha? Na outra, né? Acho que ela foi ver a filha, deve ter entrado. Não, tô aqui, é na outra. A gente combinou que 1º de novembro não teríamos, adiaríamos por conta do feriado do dia 4. Aí vamos fazer com 3 semanas, dia 8. Dia 8, então, ok. Então, até dia 8, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Bom feriado gente. pra Tchau, vocês. obrigada. Beijo. Bom feriado. Tchau.